né? Porque preconceito as pessoas dizem que não tem, mas todos têm. Meu nome é Maitê Fiore Fernandes, eu tenho 45 anos, sou bióloga de formação. Eu até me emociono uma vez que uma senhora me disse se eu não tinha nojo de receber plasma. E eu era uma criança e depois daquilo eu fiquei com nojo, porque até ali, para mim, aquilo me salvava, me tirava dor. E depois ela começou a falar e eu falei, é verdade, tira de dentro de alguém e põe dentro de mim. Ficou tão estranho aquilo, né? E aí a minha mãe sempre disse, filha, essa mulher é louca, isso aqui é tudo para você. E aí, nesse período, apareceu o vírus HIV e eu tive muitos amigos hemofílicos, infelizmente, que foram contaminados. A gente sempre vivia com esse medo cada vez que ia tomar plasma, porque por mais que tinham os testes, a gente não sabia o grau da segurança disso. Eu contraí hepatite C, né? Um vírus melhor e para mim sem efeitos, que graças a Deus fiz um diagnóstico rápido, a medicação fez efeito, o meu fígado é íntegro, minha carga viral zerou. Pude amamentar meu filho, tenho uma vida altamente normal. Não bebo muito, mas consigo até beber socialmente. O meu fígado, realmente a doença não existe. Mas o preconceito é uma coisa que existe e esse vírus, na verdade, eu descobri quando eu estava na faculdade. Eu arrumei um estágio num grande laboratório em São Paulo e fiquei lá estagiando durante 1 ano e meio. E aí, quando eu terminei a faculdade, eles me contrataram. E nesse exame admissional da empresa se pedia hepatite B e hepatite C, por ser da área da saúde. E foi aí que foi dado o meu diagnóstico de hepatite C. E por incrível que pareça, depois desse teste eles me dispensaram. Outros preconceitos, do medo de você faltar no trabalho, então esses cistos de ovário que eu tinha, eu ia trabalhar e dava plantão com uma hemoglobina de 5. Os meus colegas de trabalho falavam, vai embora, você está da cor de um papel. E eu falava não, porque eu não queria dar margem a nunca me dispensarem pela minha doença. Porque apesar disso, eu sou altamente competente. Eu posso fazer tudo com pequenas limitações e que nós pacientes temos que entendê-las. E aí uma vez tinha uma médica de fora e ela disse assim, eu tenho uma paciente criança, ela deve ter uns 9 anos. E o sonho dela é entender se ela vai poder ter filhos. E aí eu dei uma entrevista para uma revista na época de hemofilia, porque eu falei, eu preciso avisar essas mulheres que nós somos e podemos ir atrás dos nossos sonhos. Eu nunca fui impedida de fazer nada na minha vida. Eu fui nadadora, quase fui uma nadadora olímpica. Fiz ginástica, faço musculação, hoje tenho 45 anos, ninguém me dá a idade que eu tenho na rua. Então, não sou uma doente, não sou frágil, não preciso ser atrofiada, Eu acho que a gente tem que ir em busca. E a profilaxia a gente tem direito, então temos que nos unir para cada vez mais pessoas consigam ter o diagnóstico precoce. Os médicos têm que entender, cirurgiões têm que entender que pode existir essas doenças e não foram diagnosticadas. Quando realmente eu fui atrás do meu sonho, que era ser mãe, e mudei para o interior de São Paulo, eu precisava achar um outro centro de referência, porque o que eu frequentava, eu acho que por me conhecer desde pequena e saber que eu sempre superei tudo muito bem e tomando plasma, nunca foi me apresentado outro tipo de terapia. Eles chegaram até a comentar que existia o fator, mas na época eu teria que comprar. Então eles falavam, quando você for engravidar, mas a gente vê o que a gente faz. E aí eu morria de medo também de ficar tomando plasma na minha gestação inteira. Me botar em risco não só a minha vida, porque poderiam ter novos vírus. A gente está vivendo agora, esse momento dessa pandemia, que é um vírus que ninguém esperava. Por que não existir outros vírus nos hemoderivados? Então eu tinha muito medo do bebê nascer com uma coisa que ele nem precisava ter. E aí eu fui atrás, comecei a estudar bastante e descobri que eu não só tinha um remédio, como eu tinha direito por lei, que o governo brasileiro me dava esse direito. Então, nessa época, eu comecei a ser tratada na Unicamp, junto com a doutora Margarete.
E aí contei o meu sonho para a doutora, que eu queria engravidar. E que eu sabia que tinha um medicamento que era meu de direito. E aí ela falou, não é só seu de direito, como eu também tenho aqui. E nós vamos sim fazer a sua profilaxia. E eu não me conformo como você com 37 anos nunca tenha feito profilaxia. Então eu sofri até os 37 anos, né? Porque eu digo que a profilaxia é a salvação. Iniciamos uma profilaxia em julho, quando foi em fevereiro eu já estava grávida. E aí a única intercorrência que eu tive foi de novo a ignorância médica. Porque mesmo com uma carta da doutora Margarete explicando a minha coagulopatia, e aí o anestesista chegou, eu dei a carta para ele e falou, para tudo. O meu caso era um caso de parto de emergência, porque o meu filho teve mecônio na cavidade abdominal, aquele cocôzinho do bebê. Então o meu médico falou, tem que subir para o centro obstétrico, ele tem que nascer agora, senão o bebê pode ter sofrimento fetal. E esse cara ali me apurrinhando com a carta na mão, falando que ele queria um teste de coagulação, que não serve no caso da minha coagulopatia. Meus testes são todos normais, TT, PA, prova do laço, tudo normal. Então ele ia fazer um teste que não adianta de nada, com uma carta de uma hematologista, e não me aplicava o medicamento. Por fim, o meu médico obstetra falou, chega, esse bebê tem que nascer. A gente já estava lá discutindo dentro do centro cirúrgico quase 1h30. E aí a gente começou a abrir as ampolas, eu ali sentada na maca com ele antes da anestesia. E aí, por fim, o anestesista viu que eu ia fazer, que não tinha jeito, e acabou, na verdade, pior, atrapalhando, porque ele pegou meu medicamento e pôs num soro de 1000. E aí essa infusão demorou muito para fazer o efeito, e depois que meu filho nasceu, meu útero sangrou bastante. Então quase perdi meu útero. Sabe, eu acho que tem que encarar de frente a doença. Não se esconder atrás disso, não se achar uma pessoa frágil, porque também sinto que algumas pessoas falam, mas eu tô... É muito mais fácil a gente se acomodar e usar a doença como desculpa para todas as nossas incapacidades, né? E ela não nos incapacita de nada, né? Ela só nos faz ter um pouco mais de cuidado com a vida, né? E apreciar mais a vida. Eu acho que sigam em frente, procurem bons médicos e interroguem os seus médicos e acreditem nos seus sintomas. Ninguém sente dor e não é dor. Ninguém sabe o grau da sua dor, né? Então, é uma cólicazinha. Não, não é uma cólicazinha. Você sabe o quanto é uma dorzinha e o quanto é uma dorzona, né? Então, acho que a gente tem que se apropriar do que a gente sente. E também deixo aqui para as mães que sabem que mãe tem um sentimento hoje, que sou mãe, sei que quando a gente entende o nosso filho, a gente sabe quando ele está doendo ou não. Então se o médico fala, não, mas isso é normal, e você não achar normal, não é normal. Vá atrás disso, porque você vai achar uma solução e vai dar tudo certo. Um outro ponto que eu acho que é muito importante é a gente entender o nosso corpo, as nossas limitações, a nossa dor. A gente sabe quando a gente tem uma hemorragia interna. Hoje eu vejo isso muito mais claramente, principalmente por causa da profilaxia. Eu demorei para entender todos os meus direitos, né? A lei está do nosso lado, as associações estão aí para nos ajudar. Quem me dera eu tivesse encontrado uma associação, ou os meus pais tivessem tido uma associação que apoiasse ele. Então, se você é mãe, recebeu um diagnóstico do seu filho, vá atrás. É possível sim ter qualidade de vida. Damas, distúrbios hemorrágicos nas mulheres.